Pare tudo o que você está fazendo agora. Respire fundo. O que você sentiu ao ler estas palavras não foi coincidência, foi uma convocação. Existe um relógio invisível marcando um tempo sagrado na sua vida, e o ponteiro acaba de entrar na zona do milagre. Nas próximas 2 horas, algo que estava retido nas regiões celestiais começou o seu processo de descida. Não é para todos, é para você. É um segredo entre a sua alma e o Criador. Fique comigo nos próximos minutos, pois o silêncio que você ouve agora é o som de Deus preparando o seu banquete. Muitas vezes, olhamos para o relógio de pulso e nos sentimos escravos do tempo terreno, o que os gregos chamavam de Cronos. O tempo que devora, que corre, que nos cansa. Mas existe uma dimensão superior chamada Kairos, o tempo oportuno de Deus, onde um dia é como 1000 anos e 2 horas podem mudar o destino de gerações. Imagine uma semente que passou meses sob a terra escura, no frio e na pressão. Para quem olha de fora, nada acontece. Mas no relógio de Deus, aquela semente está prestes a romper a superfície. Estamos vivendo esse exato momento na sua vida. Essas 2 horas simbolizam o clímax de uma espera. Como no livro de Gênesis, onde a escuridão pairava sobre o abismo antes do haja luz, você está no limiar da sua própria criação. Deus não trabalha com atrasos. Ele trabalha com precisão cirúrgica. Quando ele diz que faltam 2 horas, ele está pedindo que você prepare o seu coração para o impacto da graça. Pense em José no Egito. Ele dormiu como um prisioneiro e, em questão de poucas horas, foi levado ao palácio para se tornar governador. O tempo de Deus não é linear, é vertical. Ele desce sobre a nossa horizontalidade e eleva a nossa realidade a um novo patamar. Sinta agora a pressão do tempo terreno diminuir. Imagine que as preocupações com as contas, com a saúde ou com os relacionamentos estão sendo envoltas por uma névoa de paz. A bênção que está sendo liberada não é apenas um presente material, mas uma transformação de estado. É a transição do esperar para o receber. A paciência que você exerceu até aqui foi o solo que nutriu essa colheita. Agora, o Criador das galáxias inclina-se para sussurrar. O tempo da angústia acabou. Nas próximas 2 horas simbólicas do seu espírito, a frequência da sua vida será ajustada para a melodia da abundância. Não questione como. Apenas aceite a soberania de quem sustenta o universo com a palma das mãos. Há um silêncio muito específico que Deus utiliza quando está prestes a agir. É um silêncio que incomoda os ansiosos, mas que acalma os que têm fé. É o silêncio do deserto antes da chuva, o silêncio do ventre antes do nascimento. Talvez você tenha se sentido abandonado ultimamente, sentindo que suas orações batem no teto e voltam. Mas a verdade é que o silêncio de Deus é, na verdade, Ele trabalhando em absoluto sigilo para que nada interrompa o fluxo da sua bênção. Se Ele revelasse todos os detalhes agora, a sua mente humana tentaria controlar o processo e acabaria sabotando o milagre. Deus trabalha nas sombras para que você possa brilhar na luz. Lembre-se de Elias no Monte Horebe. Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um murmúrio suave. Esse murmúrio está sendo emitido agora. Ele está dizendo que o que você pediu em segredo, entre lágrimas no travesseiro, está sendo formatado na realidade física. Imagine um artesão esculpindo uma joia preciosa. Ele não faz barulho, ele se concentra na perfeição de cada curva. Assim é Deus com a sua vida. Ele está removendo as arestas de dor, os traumas do passado e as vozes da autocrítica que tentam te convencer de que você não merece. A bênção particular que está sendo liberada exige um recipiente limpo e silencioso. Por isso, nestas 2 horas, busque a quietude. Afaste-se do barulho do mundo, das notificações do celular, das vozes de julgamento. Deus quer intimidade. Ele quer que você perceba que a bênção não é apenas algo que você tem, mas é algo que você se torna ao estar na presença dele. A calmaria que invade seu peito agora é a prova de que o decreto divino já foi assinado. O céu está em movimento. Os anjos da providência estão cruzando as dimensões para entregar em suas mãos o que o mundo disse que seria impossível. Confie no silêncio, pois é nele que a voz da verdade ecoa com mais força. Muitas pessoas buscam bênçãos coletivas, mas Deus está falando hoje sobre algo particular. Existe uma chave que só abre a sua porta, um maná que só sacia a sua fome e um nome novo que só você consegue ler. No reino de Deus não existe produção em massa. Tudo é artesanal e personalizado.
A sua história de vida, com todas as suas cicatrizes e vitórias, moldou um espaço no universo que apenas a bênção que está chegando agora pode preencher. Por que ela é particular? Porque ela foi desenhada com o DNA da sua alma. Se fosse dada a outra pessoa, ela não saberia o que fazer com ela. Deus conhece os seus anseios mais profundos, aqueles que você nem sequer consegue verbalizar. Ele viu quando você sorriu por fora enquanto se quebrava por dentro. Ele viu quando você deu o seu último centavo, o seu último fôlego de esperança para ajudar alguém, mesmo estando vazio. Essa bênção particular é a resposta personalizada para a sua integridade no oculto. Pense em como o sol brilha para todos, mas o calor que ele traz para uma planta específica é o que a faz florescer. Você é essa planta no jardim de Deus. A liberação que ocorre nestas 2 horas é como um pacote que traz o seu nome escrito com letras de fogo. Ninguém pode roubar, ninguém pode impedir e ninguém pode invejar, pois o brilho dessa graça é exclusivo da sua identidade divina. Quando essa bênção se manifestar, as pessoas ao seu redor saberão que houve uma intervenção do alto. Não por arrogância sua, mas porque a natureza da bênção particular é dar testemunho da fidelidade de Deus para com os seus filhos. Prepare-se para ser surpreendido por detalhes. Deus vai agir nos pormenores que você achou que ele não notaria. O tempo de ser apenas mais um na multidão passou. Hoje o Pai te chama pelo nome e te coloca no centro da sala do banquete para te entregar o anel e a túnica da restituição. Para que a bênção flua livremente nas próximas 2 horas, precisamos olhar para as pedras que ainda bloqueiam o caminho. Muitas vezes, o que impede a manifestação imediata do milagre não é a falta de vontade de Deus, mas os detritos que acumulamos em nossa jornada: o ressentimento, a culpa e a incredulidade. Imagine um rio caudaloso que deseja chegar ao mar, mas encontra grandes rochas e galhos secos. A água tem força, mas o fluxo é retardado. Hoje, o Espírito Santo está agindo como uma correnteza de purificação, empurrando essas pedras para fora da sua vida. Perdoe quem você ainda não perdoou, não porque eles mereçam, mas porque você merece ser livre para receber a bênção. A falta de perdão é como segurar uma brasa quente esperando que o outro se queime. Quem sofre a lesão é você. Solte essa brasa agora. Deixe que o amor incondicional lave o seu coração. A culpa também é uma pedra pesada. Deus já te perdoou no momento em que você se arrependeu. Então por que você continua se punindo? A bênção que está descendo não encontra espaço em um coração ocupado pelo automartírio. Limpe a mesa. Abra as janelas da alma. Outra pedra comum é a lógica humana. Você tenta calcular como um milagre vai acontecer. Olha para o extrato bancário. Olha para os exames médicos. Olha para a frieza dos relacionamentos e conclui que não há saída. Mas a bênção de Deus não segue a aritmética dos homens. Ele multiplica pães e peixes. Ele abre o mar vermelho. Ele ressuscita o que cheira mal. Nestas 2 horas, renuncie à necessidade de entender o como e concentre-se na certeza do quem. Quem prometeu é fiel para cumprir. Ao remover essas pedras emocionais e espirituais, você cria um vácuo que o céu se apressa em preencher. Sinta o peso saindo dos seus ombros. A estrada está sendo aplainada. O rei está chegando com o seu galardão, e não há mais nada que possa interromper o encontro dele com a sua necessidade. Diz a Escritura que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Você semeou muito nestes últimos tempos, não foi? Foram lágrimas de cansaço, de injustiça, de solidão. Mas saiba que na economia do reino de Deus, nenhuma lágrima é desperdiçada. Elas são coletadas em odres celestiais e transformadas em combustível para o seu milagre. A bênção que está sendo liberada agora é o fruto maduro de um tempo de choro. Pense na alquimia, a transformação de metais comuns em ouro. Deus faz algo semelhante com a dor. Ele pega a sua angústia e a transmuta em autoridade. Ele pega a sua humilhação e a transforma em honra. A bênção particular é tão especial justamente porque ela foi regada por você. Sem aquele período difícil, você não teria essa estrutura emocional para suportar o peso da glória que está por vir. O deserto não foi um erro de percurso, foi a sua universidade espiritual. Lá, você aprendeu a depender apenas da fonte. Agora que você provou que consegue ser fiel no pouco e na escassez, Deus te abre a comporta da abundância. Imagine as nuvens se carregando de umidade. Elas ficam pesadas, escuras e parece que a tempestade vai destruir tudo. Mas quando elas desabam, trazem a vida para a terra seca.
O que você viu como nuvens escuras na sua vida eram apenas o acúmulo da bênção que agora, nestas 2 horas, começa a cair como uma chuva serena e restauradora. Não tenha medo das cicatrizes. Elas são o seu distintivo de vencedor. A bênção que chega não apaga o seu passado, mas dá a ele um novo significado. Você olhará para trás e dirá: agora eu entendo por que precisei passar por aquilo. A clareza mental e espiritual que você terá nas próximas horas será um divisor de águas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, aquela alegria sólida, inabalável e divina, está batendo à sua porta agora mesmo. Como devemos nos comportar nestas 2 horas de liberação? Não com uma espera passiva e duvidosa, mas com uma expectativa ativa. É a fé em movimento. Pense em uma mãe que sabe que o filho está chegando de viagem. Ela não fica apenas sentada. Ela limpa a casa, prepara a comida favorita, arruma a cama. Ela age como se a presença já fosse real. Assim deve ser o seu espírito agora. Comece a agradecer. O agradecimento antecipado é a maior prova de confiança que um filho pode dar ao pai. Quando você agradece pelo que ainda não vê, você está chamando à existência as coisas que não são como se já fossem. Isso move as estruturas do invisível. A expectativa ativa também envolve a vigilância da mente. Não permita que pensamentos de dúvida, e se não acontecer, ou isso é bom demais para ser verdade, ocupem o seu espaço mental. Substitua-os por afirmações de poder. Eu sou amado pelo Criador. A minha provisão está a caminho. O que Deus uniu, ninguém separa. Imagine a cena do milagre se desenrolando. Sinta o cheiro da vitória, ouça as palavras de parabéns, sinta o alívio no peito. Essa visualização não é apenas um exercício psicológico. É um alinhamento espiritual com a vontade de Deus. Você está sintonizando a sua rádio na frequência do céu. Nestas 2 horas, evite reclamações. A murmuração foi o que impediu o povo de Israel de entrar na terra prometida rapidamente. A gratidão, por outro lado, é o atalho para a conquista. Declare com sua voz: eu recebo a bênção particular que o Senhor desenhou para mim. A sua voz tem autoridade no mundo espiritual. Quando você fala, os anjos se posicionam. Quando você crê, o impossível se torna o próximo passo da sua jornada. A expectativa é o ímã que atrai o milagre do coração de Deus para as suas mãos. Enquanto você assiste a este vídeo e medita nestas palavras, uma batalha que você não vê está sendo vencida em seu favor. O livro de Daniel nos conta que desde o primeiro dia em que ele decidiu orar, a resposta foi enviada. Mas houve uma resistência no mundo espiritual que durou 21 dias. Talvez a sua bênção esteja enfrentando essa resistência há muito tempo. Mas hoje, a ordem do Rei dos Reis foi definitiva. Ele enviou reforços celestiais para garantir que nada, absolutamente nada, impeça a chegada da sua bênção nas próximas 2 horas. Existem correntes sendo quebradas agora. Correntes de herança familiar, maldições de escassez, bloqueios profissionais e sentimentais. O que estava travado começa a girar. Deus está movendo o coração de pessoas que você nem conhece para que elas te favoreçam. Ele está mudando decretos, alterando algoritmos, abrindo portas de ferro. Às vezes, a bênção particular vem através de um telefonema inesperado, de um e-mail, de um encontro casual na rua, ou de uma ideia brilhante que brota na sua mente enquanto você toma um copo de água. Tudo isso é a intervenção invisível se tornando visível. Não subestime os pequenos sinais. Deus é o mestre da sincronicidade. Ele orquestra os ventos para que a semente caia exatamente onde o solo está preparado. Você pode sentir um calor suave no peito ou uma leveza na cabeça. São sinais físicos da presença do Consolador, confirmando que o caminho está livre. A oposição que você enfrentou serviu apenas para provar a sua resistência e aumentar o valor da sua conquista. O que é conquistado com luta é mantido com honra. A resistência acabou. A luz venceu as trevas e o caminho entre o trono de Deus e a sua casa agora é uma estrada pavimentada com ouro e glória. Neste momento, convido você a fechar os olhos, se puder, e unir o seu espírito ao meu nesta oração de poder. Pai Celestial, Criador de todo o fôlego de vida, entro na Tua presença com o coração despido de qualquer máscara. Senhor, eu reconheço que o meu tempo não é o Teu, mas hoje eu me alinho ao Teu Kairós. Eu ouço a Tua voz dizendo que faltam apenas 2 horas para a liberação da minha bênção particular. Pai, eu abro as mãos agora e solto tudo o que eu tentava controlar. Eu solto as mágoas, eu solto os medos, eu solto as noites de insônia e a ansiedade que me roubou a paz. Eu me esvazio de mim mesmo para que o Senhor possa me encher com a Tua plenitude.
Senhor, eu recebo agora o pacote de milagres que tem o meu nome. Eu recebo a cura nas áreas profundas da minha alma, a cura no meu corpo físico e a restauração das minhas finanças. Eu declaro que as janelas do céu se abrem sobre a minha cabeça e sobre a minha família. Que a tua bênção, que não acrescenta dores, flua como um rio em minha direção. Eu repreendo agora todo espírito de impedimento, toda voz de dúvida e todo o atraso maligno. Que os anjos da providência entrem na minha casa, na minha empresa, na minha vida sentimental e tragam a ordem divina. Obrigado, Pai, porque eu sinto o peso da tua glória. Eu sinto a paz que excede todo o entendimento. Eu não preciso ver para crer. Eu creio, e por isso verei a tua bondade na terra dos viventes. Que estas próximas 2 horas sejam marcadas por sinais, prodígios e maravilhas. Eu aceito o teu presente. Eu aceito a tua vontade e eu me preparo para dar o maior testemunho da minha vida. Em nome de Jesus, o autor e consumador da minha fé. Amém e amém. Receber uma bênção de Deus não é o fim da linha, é o começo de uma nova responsabilidade. Quando Deus libera algo particular em sua vida, Ele está te confiando uma ferramenta para abençoar outros. O milagre não é um lago onde a água fica parada, mas um canal onde a água flui. Ao receber a sua provisão nas próximas 2 horas, pergunte a Deus: Senhor, como posso usar isso para a tua glória? Se for uma cura, use o seu testemunho para dar esperança aos doentes. Se for uma bênção financeira, seja um braço da generosidade de Deus na terra. Se for a restauração de um casamento, ajude outros casais a encontrarem o caminho do perdão. A bênção particular é dada para quem Deus sabe que pode confiar. Ele olha para o seu coração e vê se você será um bom mordomo do que está por vir. Lembre-se da parábola dos talentos. A quem muito é dado, muito será cobrado. Mas não veja isso como um fardo. Veja como uma honra. Ser um parceiro de Deus na manifestação do reino aqui na terra é o maior privilégio que um ser humano pode ter. A bênção que está sendo liberada agora vai mudar o seu padrão de vida. Mas não deixe que ela mude o seu padrão de humildade. Continue sendo a pessoa que ora, que busca e que reconhece que tudo vem dele. O sucesso sem Deus é apenas um vazio brilhante, mas a bênção com Deus é uma plenitude que transborda. Prepare-se também para as novas conexões que o milagre trará. Novas pessoas, novos ambientes e novos desafios surgirão. Esteja pronto para crescer. Deus não te dá apenas o peixe, Ele te ensina a pescar em águas mais profundas. A sua maturidade espiritual será testada na abundância tanto quanto foi testada na escassez. Mantenha os olhos fixos no doador e não apenas na dádiva, e você verá que esta bênção é apenas a primeira de uma série de ondas de glória que banharão a sua existência daqui para frente. Chegamos ao fim desta jornada meditativa, mas o seu milagre está apenas começando. As próximas 2 horas são o útero de uma nova realidade. Não saia daqui da mesma forma que entrou. Saia com a postura de quem já venceu. A promessa de Deus para você é eterna. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa presença é o maior de todos os tesouros. Mesmo que o mundo ao redor pareça caótico, você agora carrega um selo de proteção e de favor. A bênção particular que está sendo liberada é um lembrete físico de que você é visto, você é ouvido e você é profundamente amado pelo Pai. Deus não se esqueceu de você em uma prateleira de orações não respondidas. Ele estava apenas esperando o momento em que a sua fé estivesse madura o suficiente para que a bênção fosse uma construção e não uma destruição. Agora você está pronto. Olhe para o horizonte com esperança. O sol da justiça se levantou sobre a sua vida com cura em suas asas. A partir de agora, conte as horas não com ansiedade, mas com gratidão. Cada minuto que passa te aproxima da materialização do que já foi decretado no céu. Se o cansaço tentar voltar, lembre-se destas palavras. Se a dúvida sussurrar, declare a sua vitória. Você é um herdeiro das promessas de Abraão, um filho do rei e um co-herdeiro com Cristo. O universo inteiro conspira a favor daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Descanse na certeza de que a mão que sustenta as estrelas é a mesma mão que hoje escreve um novo capítulo na sua história. O tempo de sofrer acabou. O tempo de florescer chegou. Receba o seu milagre. Receba a sua paz. Receba a sua bênção particular. Está feito, está selado e está a caminho. Amém.